Salve, salve todos, mais uma vez aqui estamos, levando informações conforme nossa compreensão, tendo algumas considerações sobre o maior conhecimento de toda a história da humanidade, que trata-se da cultura racional, a cultura do terceiro milênio. Durante nossa, diria assim, pesquisa, análise, estudo deste grande conhecimento, dessa grande escrituração racional, que tem como objetivo o desenvolvimento do nosso raciocínio, que é a nossa consciência positiva, racional, fonte de todo o conhecimento do nosso passado, do nosso presente, do nosso futuro, e que este conhecimento não é uma escrituração, nem tampouco informações e conhecimento extraído da mente humana, mas sim sua fonte trata-se de um ser superior, fonte da luz verdadeira, da razão, que é o superior racional, habitante deste mundo superior que deu causa e consequência a este mundo que vivemos, porque não é efeito sem causa, pela lei natural da razão, da prática, da lógica. Para cada feito ou efeito sempre existe uma causa, e a cultura racional, que é a cultura do desenvolvimento do raciocínio, tem como objetivo o despertar dessa nossa consciência através do estudo de si mesmo, feito através da leitura dos livros Universo em Desencanto, que são os livros que compõem a constituição da formação dessa cultura natural da natureza, essa cultura transcendental porque ela transcende a todos os conhecimentos científicos, filosóficos, religiosos e doutrinários, sem atacar, sem ofender, sem humilhar ponto de vista nenhum, mas sim definindo definitivamente todos esses conhecimentos que foram elaborados, criados pela imaginação, desenvolvido pelo pensamento, e que nos perdemos nesse desenvolvimento, nos mistérios, nos enigmas, nos fenômenos, por termos atravessado na descida do mundo racional até a formação e constituição deste mundo, um verdadeiro vácuo do esquecimento, onde tornamos desconhecido de nossa própria formação, de nossa origem, e que agora está esclarecida nessa cultura inédita, natural, cósmica, transcendental, que é a cultura racional, aonde encontraremos nela, estudando com atenção, através da leitura dos livros Universo e Desencanto, encontraremos toda a definição de todos os mistérios, de todos os enigmas, fenômenos que nos envolvia a nossa vida neste mundo material, nesse reino animal, e conhecendo a origem da formação desses três reinos que constituem este mundo deformado: o reino animal, o reino vegetal e o reino mineral, assim como passando a conhecer a formação da originalidade que constituiu as 7 partes do porquê assim somos, que é o Sol, a Lua, as estrelas, a água, a terra, os animais e vegetais. Como eu venho já há vários vídeos esclarecendo, mostrando essa descida desse campo de energia, desse campo de força, denominado planície racional, que foi o plano inicial de toda essa deformação, através de sucessivas transformações que deram causa a várias formações de vidas diferentes em cada degrau que constituiu essa descida, aonde no somatório é esclarecido de forma prática, lógica, simples e clara, pelo habitante do mundo superior, que tudo viu acontecer no desenrolar dessas transformações deformativas, o superior racional, e assim aguardando o tempo necessário da nossa evolução, do nosso amadurecimento, para vir até nós nos esclarecer a nossa verdadeira origem, nos dizer quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, como viemos e para onde vamos. Assim sendo, a cultura racional, ela vem fazendo esta revelação de toda essa trajetória da vida, que tomou várias formações diferentes
durante essa descida do mundo superior, através desses 21 degraus, dessas 21 eternidades, que estão toda relatada, descrita pelo ditado deste supremo raciocínio do universo, que aqui na Terra chegou no dia 30 de dezembro de 1903, trazendo consigo toda a luz do saber, toda a luz da sabedoria divina, para nos esclarecer, nos dizer, com base, com lógicas, com provas e comprovações, a nossa verdadeira formação, a nossa verdadeira origem, a origem deste universo. Assim, ele, ao chegar aqui na Terra, no dia 30 de dezembro de 1903, deu início a uma nova fase, a fase do saber, a era do saber, a era do se conhecer. E assim sendo ele o marco histórico do início da fase do terceiro milênio, que é a fase racional, fruto da evolução cósmica, através dessas sucessivas mudanças e transformações da natureza, que alcançou o seu estágio máximo de evolução e transformação, chegando ao ponto de honra, ao mérito evolutiva, através desse movimento transformativo, da força, da honra, da evolução da razão, que é a fase racional, a fase do terceiro milênio, que mostra a formação de todos os seres orgânicos que se sustentam, a constituição da formação desta vida transitória, passageira, constituída nesse organismo que foi formado pelos fluidos arquidoféricos, fluidos esses derivados, essas substâncias, assim, fluídicas, da planície racional, da energia racional, que teve a sua deformação por sucessivas transformações, que está tudo esclarecida nas páginas brilhantes dos livros ditados por este habitante do mundo superior, que com muita maestria optou por uma linguagem simples, popular, para esclarecer toda a origem da causa de todos os feitos e efeitos da natureza humana, da natureza que nos forma e nos constitui, mostrando com base, com lógica, com provas e comprovações, a formação da origem do Sol, da Lua, das estrelas, da água, dos animais, vegetais, e o porquê que essas 7 partes têm uma força na composição, da fecundação, da geração deste ser orgânico que somos nós, e que sustenta esta formação para a evolução da vida aqui neste plano material. Então, as informações bem claras, contidas nas páginas brilhantes do ditado deste supremo raciocínio do universo racional superior, através do seu único aparelho responsável, porta-voz desta verdade das verdades, o senhor Manuel Jacinto Coelho. Este ser humano que tomou essa forma de humano, mas sendo a sua essência a pura energia racional, materializada na máquina do seu raciocínio, onde com muita maestria esta máquina suprema do seu raciocínio transformou toda a energia que constituiu a sua formação e sua geração aqui nesse mundo animal, nesse mundo material, transformando a luz, a força dessa energia que materializou-se na máquina do seu raciocínio plenamente desenvolvido, em forma de informações para nos dar o conhecimento, e através desse conhecimento elaborado por ele, dessa escrituração racional, que constitui a maior cultura de toda a história da existência humana aqui na Terra, que é a cultura racional, essa cultura elevada, mais elevada de todos os tempos da história de nossa existência neste mundo, porque ela está acima do pensamento e da imaginação, por ser fruto exatamente da imunização racional, esta força criadora e geradora, que é a energia racional, oriunda do raciocínio, que é a consciência verdadeira e positiva dos seres que aqui estão adormecidos, e que esse habitante superior que criou esta essência divina, essa força criadora de vida, aqui se manifestou-se
através da sua materialização em forma humana, passando como um vivente como nós, mas diferente, que não era como nós, por ser este habitante que deslocou-se desse mundo superior, que é o mundo racional, a raiz mestra fecundadora da formação, da criação e geração deste mundo inferior, a qual estamos exatamente aprisionados nessa natureza inferior de elétrica e magnética, sendo exatamente esse ser orgânico, na realidade, o carbono da vida verdadeira. Por isso que o carbono, ele é passageiro, é transitório, sendo exatamente esclarecido por esse ser iluminado, Manuel Jacinto Coelho, que desceu desse estratosférico de pureza e perfeição, fonte da vida, fonte da luz divina, fonte de toda a formação e criação e geração dos seres. Então ele saiu desse plano de perfeição, de limpeza e pureza, que é esse estratosférico denominado mundo racional, de onde exatamente uma pequena parte desse mundo desceu, deslocou-se por a interação da força de um progresso próprio feito por alguns tantos habitantes que se deliberaram pelo seu livre-arbítrio a expandir uma parte não preparada para o progresso e que resultou nessa deformação transformativa degenerativa, do qual esses seres foram advertidos, orientados e chamados a atenção por esse supremo raciocínio do universo, que hoje está no meio de nós, está conosco, a nos guiar, a nos conduzir de volta à origem. Este habitante que desceu, atravessando essa triambosfera, formada por este vácuo que levou a esses habitantes o esquecimento da sua origem, da sua formação, da sua constituição, devido às transformações de formações de vidas diferentes que teve nas sucessivas descidas e degraus desse campo energético vibratório, que foi tendo um rebaixamento vibratório da sua essência, da sua formação, perdendo o ritmo harmônico da sua perfeição e sua pureza, até chegar à extinção em cima do início da água e da terra. E assim Manuel Jacinto Coelho, que é o aparelho único, sem segundo nem terceiro, deste ser supremo universal, que é o superior racional, cujo corpo de energia, a fonte de energia desse habitante, deu causa e consequência ao corpo de matéria deste cidadão brasileiro, nascido no Rio de Janeiro, precisamente a 1h30, do qual ele vestiu a essência dessa energia, que personificou-se na sua personalidade, do qual é conhecido e chamado de racional superior. Racional superior, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios que estavam aqui perdidos, desconhecidos de si mesmo, sem saber quem era, sem saber de onde veio, sem saber como veio, por que veio, e sem saber para onde iria e como iria, após o término desse corpo carbonário, que é o corpo de matéria constituído pelas propriedades, diria assim, derivada da deformação e transformação da energia racional, da extinção dos corpos desses habitantes primordiais, que deram causa e a consequência dessa deformação racional, criando toda essa estrutura. E assim, Manuel Jacinto Coelho, ele trouxe, através do dia 30 de dezembro, ele implantou, ele iniciou, ele deu consequência a uma nova fase no processo máximo da evolução natural da natureza, por um processo evolutivo cósmico racional, e assim surgindo a imunização racional, esta nova fase que nos conduz de volta ao mundo racional, através do despertar do nosso brilhante, que estava, diria assim, cristalizado nesse diamante, que é a célula pineal, ou a consciência racional, como queira entender. Ele veio nos cientificar, nos certificar, nos dando o despertar, o desenvolvimento desta consciência. Aqui.
Aqui a chamada aqui, desligando, sempre acontece isso aqui. Então, através exatamente do desenvolvimento do raciocínio. E por isso, ele ditou a maior cultura dos livros Universo em Desencanto. Universo significa universo no verso de razão. Então, como já foi esclarecido, eu já esclareci exatamente em vídeos anteriores, estamos agora, nesse exato momento, da continuidade nesses 90 anos do surgimento dessa fase da natureza. Deixa eu só atender aqui, só um momento. Pronto? Alô? 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 Depois aqui a gente continua de aqui, né? Chamada. Então, ficamos no sexto degrau, se for 21 degraus, né? Até os dias de hoje. Então, como eu disse, a fase racional foi iniciada com a chegada desse habitante do mundo superior, que é o superior racional, que deu causa ao aparelho do racional superior, neste reino animal, e assim sendo, esse habitante passando por animal, sem ser animal, passando por bicho sem ser bicho, e muitos que estiveram ao lado dele não reconheceram a personalidade, a essência personal, psíquica, verdadeira, divinal deste grande ser, desse grande brasileiro, cidadão, que dedicou toda a sua vida ao bem da humanidade, trabalhando em prol da nossa salvação. Por isso, respondendo também uma pergunta que me foi feita, qual era o grau instrutivo de formação do senhor Manuel Jacinto Coelho, o racional superior. Respondo que o grau instrutivo do senhor Manuel Jacinto Coelho é o grau máximo de formação de todo o universo, por ele exatamente ser o supremo raciocínio do universo, que nos trouxe o maior saber, a maior cultura que define a nossa situação nesse mundo, definindo assim, dentro da sua cultura natural cósmica racional, através dos ditados de seus livros Universo e Desencanto, todos os conhecimentos que foram criados pela imaginação, desenvolvidos pelo pensamento, e que preparou, evoluiu a humanidade nesse mundo artificial, nessa cultura artificial. E assim a cultura do senhor Manuel Jacinto Coelho é o nível mais alto, por ser uma cultura natural cósmica transcendental, que transcende a todo este saber artificial, seja filosófico, seja religioso, seja doutrinário, seja científico, seja político, porque ele é a própria luz do saber manifestado, personalizado nesse aparelho, que teve a missão, sendo ele o missionário da pureza, de transmitir a toda a humanidade a maior escrituração racional de salvação, libertação e recuperação de toda a humanidade e da natureza. E assim está dito. E como eu fiquei no sexto degrau, né? Foi o sexto degrau, que foi na formação exatamente desse desenvolvimento após a constituição da formação dos seres que foram exatamente aqueles seres que se extinguiram em cima do início da água e da terra, os habitantes do mundo racional, que perderam seu corpo de origem, de massa cósmica, de energia pura e perfeita, e que subdividiu-se nas 7 partes, e que ao extinguirmos em cima do início da água e da terra, constituiu, através da transformação também dessa planície, simultaneamente com a deformação desses habitantes, também essa planície foi se transformando, como já foi dito em vídeos anteriores. Apenas eu vou sintetizar que exatamente deu a formação a outras substâncias, como é dito exatamente no livro Universo e Desencanto, o racional superior, que nos esclarece que os fluidos que dão causa e substância à vida dos seres humanos, que fazem a união e a harmonia do ser humano. Então, essa substância, como hidrogênio,
como o elétron, que exatamente é constituição da formação, como ele mostra o Sol, é um esclarecimento sobre este mundo deformado, que ele mostra o Sol, é o relógio e a Lua é o ponteiro, e por isso marca os quartos, né? E nós que, as estrelas, o ponteiro dos segundos sobre a formação da natureza. Os fluidos mais carregados de força magnética produzem mais vírus da parte, daí a geração da formação do sexo feminino. Então, o que vem a ser isso? Então, porque na realidade, quando os habitantes do mundo racional, que era de uma natureza só, racional, aqueles que se extinguiram em cima do início da goma, que foi uma parte criada, formada, um fluido, uma força fluídica, energética, um polo de força constituído pela inteligência da planície racional, oriunda da energia racional que compôs essa parte que desceu, e nessa descida houve exatamente essa deformação, através dela saindo a inteligência formando a primeira constituição fluídica, que foi o hidrogênio formou o elétron formou o hélio formou o lítio, que constituiu toda uma estrutura de cristalização, materialização, até chegar à forma desses habitantes se extinguir e serem exatamente como mostra o racional superior, que o fluido é um ser vivo que dá vida e mantém vida, por ter inteligência, né? O que é um habitante do mundo invisível? É um corpo fluídico, elétrico e magnético. Então essa composição elétrica e magnética derivada da goma, da resina, que manifestou-se e materializou-se em água e terra pela transformação da formação, ela constituiu exatamente uma força substancial de substância para harmonizar a constituição do ser orgânico desses seres que perderam o seu corpo original, criando o seu corpo material, esse corpo orgânico que temos. Então tudo isso, esse corpo, como eu disse, é uma formação de uma queima entre essas duas forças da goma, que essas três energias, ela foi constituída, fundida em junção, numa deformação no sexto degrau, formando exatamente a composição da conclusão da evolução do corpo orgânico que nasceu do chão, esse chão diferente desse que nós conhecemos, que era de uma composição geográfica, climática, fluidicamente energética, resinal, que era uma resina que estruturou com o calor do foco de luz, queimou, virou uma cinza e torrou. Por isso que o Racional Superior, na página 54 do primeiro volume da obra básica, ele afirma: o carbonário, que é a origem de vocês. Aqui está se referindo ao reino animal, que somos nós, essa forma orgânica que é constituída, formada pelo esse carbono, que é a base, é um fluido fundamental para o funcionamento do organismo humano, ou seja, dessa máquina orgânica que somos nós, que essa máquina conduz a essência da vida, que está materializada na máquina do raciocínio, que é a essência da energia racional desses habitantes, do qual seus corpos de massa cósmica, que perderam todas as suas virtudes, todas as suas forças, que se reuniram no foco de luz, e que com a sinergia com a parte da planície, que ia também se transformando em uma goma e uma resina, e que houve uma queima, a resina começou a queimar, a virar uma cinza, a torrar. Então essas três energias, as três forças fluidicamente em junção, criou uma composição de uma máquina biológica, de um corpo, diria assim, orgânico, organizado naturalmente para reconduzir a evolução desses habitantes que perderam seu corpo natural, original, de massa cósmica, e aí criou, nascido do chão, como monstrengos, monstrinhos, monstradontes, foi formando aí o primeiro milênio. Então o carbono, como ele mostra aqui, o carbonário, que é a origem de vocês, é uma vida diferente, inferior ao fluido que é superior a vocês. O fluido que se refere à essência desses habitantes, que materializou na célula pineal, que é a inteligência
dessa força, a inteligência da planície, da natureza, que é a dona da vida, o magnético, que foi constituído, formado no primeiro degrau. A força fluídica primeira que gerou foi o hidrogênio, que é uma substância fluídica derivada da energia racional, que constitui o primeiro degrau da formação desse dono da vida, que é o magnético, a energia magnética, a essência que chegou nesse sexto degrau, nessa sexta eternidade, já exatamente carbonizada, e que tornou-se essa força magnética, esse carbono fundamental para o funcionamento do organismo humano, desse ser orgânico que foi organizado por essas 7 partes da natureza, aonde temos uma parte uma virtude, uma semente, poderia dizer assim, didaticamente falando, uma substância patenteada que constituiu a derivação dessas 7 partes, que foi formada das forças fluídicas, das forças, assim, energéticas, das virtudes do corpo de energia desses habitantes que se extinguiram em cima do início da água e da terra. Por isso que o racional superior, aqui ele nesse parágrafo, ele nos esclarece: o carbonário, que é a origem de vocês, é uma vida diferente, inferior ao fluido que é superior a vocês, que são as consequências dos fluidos. Então, aí você vê esses fluidos, exatamente, que ele está aqui se referindo, o racional superior, de uma forma bem didática, bem prática, nos esclarecendo essa composição orgânica que nós temos aqui atualmente, nada mais nada menos como o vento, que ele faz aqui a comparação do fluido, o vento, né? Cadê? Bem aqui ele faz a comparação, o vento, onde é aquele, aqui na página, aqui. O vento é um fluido, pois se não houver vento, se não houver ar, todos morrem asfixiados. O vento da vida mantém a vida, é um ser invisível. Esse ser invisível, ele é formado por esse campo elétrico magnético, dessa composição que fecundou toda essa deformação desse reino animal, mineral e vegetal. E aqui ele diz: o vento, se não houver vento, todos morrem asfixiados. O vento da vida mantém a vida, é um ser invisível, como assim são os outros fluidos das sementes, dessas 7 partes que são a causa, a origem, porque na verdade o vento, ele por ser o fluido eletromagnético, ele dá uma força em movimento dentro de um ritmo para criar o ar na atmosfera, esse átomo da esfera que compôs esse corpo animal. Por isso que a atmosfera está formada por essa, por essa pressão de deformação tomando essas formações de substâncias diferentes. Numa velocidade, o vento ela tem no mínimo 300 km por hora, que aí ele constitui um efeito formando substâncias que mantêm a própria vida. Você vê, a energia ela se torna, exatamente, você vê que na tabela periódica nós temos propriedades ativas, tudo formada dessa deformação, formando esses elementos químicos, que são as principais funções, que vão dando formações ao oxigênio. O oxigênio que ele é essencial para a nossa respiração, o ponteiro da nossa regulação. Quer dizer, aí tem a substância das estrelas, das 7 partes, porque assim somos. Então, e é através da respiração que vem mantendo o equilíbrio celular da produção da energia, que está em forma de fogo, materializada no sangue, encarnado. Por isso que o sangue é encarnado. Você vê a complexidade que, de uma forma clara, simples, que é nos transmitida pelo racional superior, mostrando que nós somos fruto de uma queima. Quer ver? Está aqui nessa lição,
do racional superior, primeiro volume. Então, eu continuar a concluir para partir para o plano. Então, o carbonário, que é a origem de vocês, é uma vida diferente, inferior aos fluidos, que é superior a vocês, que são as consequências do fluido. Então, nós dependemos do oxigênio, dependemos do nitrogênio, dependemos do carbono, porque o carbono, ele, na realidade, ele tem essa principal influência de organizar a formação da nossa máquina orgânica. Então, a estrutura, diria assim, que o carbono, essa força magnética que condensou-se, materializou-se, ela dá a base da materialização, da constituição, da vida das moléculas na organização das células atomicamente, formando assim através do nosso DNA e o nosso RNA, onde estão todas as informações exatamente transmitidas, diria assim, do nosso corpo elétrico magnético, que na realidade o ser humano, ele é a constituição da formação, a natureza, ela em si, ela é o que? Um conjunto, como mostra o racional superior, um conjunto de 7 partes, que é composto de energias geradoras, criadoras, mantedoras, como também destruidora do próprio organismo, porque tudo vai se transformando, se degenerando e tomando outras formações. Por isso é uma deformação, porque saímos do nosso estado natural, que era o mundo racional, e que criamos este mundo material, este mundo animal, nesse reino vegetal, no processo mineral, e por essa razão que o racional superior, nas páginas brilhantes de seus livros, nos esclarece que a vida dos seres orgânicos, que somos nós, possui as suas organizações, não só natural, externa, como também interna, e assim devemos expor e seguirmos dentro dessa organização para que possamos ter firmeza e equilíbrio na vida. Por isso que a vida em tudo possui uma organização, mas tudo isso é derivado nada mais nada menos do que exatamente os engenheiros arquitetos, que está na a comprovação, né, aqui do Universo de Desencanto, onde o racional superior nos esclarece. O engenheiro-chefe da deformação é o Sol. Esses 7 arquitetos, por isso que na nota ele diz que nós somos um centro astrológico. Esse centro astrológico é essa de si, dessa composição fluídica, energética, que compôs toda essa deformação, e esse corpo foi todo o que é elaborado por esses Comodoro sideral, porque, como ele diz, nós somos o carbonário, chegamos a ser queimado por termos nos extinguido, perdido a nossa estrutura corpórea, assim, porque o carbono, porque somos o carbonário, porque o carbono, ele é essencial na função celular, porque é a estrutura do corpo que o carbono proporciona, a função dele, a missão dele na natureza, para estruturar as membranas celulares que dá a organização do corpo orgânico. Então você vê que o metabolismo humano, ele é envolvido pelo carbono. Por isso que o racional aqui superior, nesse parágrafo, diz que nós somos o carbonário, que é a origem de vocês, que é uma vida diferente, inferior ao fluido, que é superior. Então o fluido é essa substância, como o hidrogênio, o nitrogênio, o oxigênio, o lítio, criador dos sais minerais, que constitui todos os sais minerais no nosso organismo, na nossa formação, no nosso sangue, porque o lítio, em sucessivas fases transformativas da evolução fluídica, ele que litigiou, ele que cristalizou, ele que materializou a energia eletromagnética, organizando nessa queima que constituiu a formação do carbono, que o carbono estruturou todo o sistema nervoso, todos os neurônios, organizando a informação, recebendo a informação do habitante que está materializada na célula pineal. Então, a função celular, que nós somos seres pluricelulares, estruturado
pela essência do carbono, que é o magnetismo já litigiado, materializado, constituído, formado na sua queima do foco de luz que exatamente queimou a resina. A resina, após a força do sol, que é o engenheiro arquiteto, na queima, virou cinza. Essa cinza constituiu o que? A estrutura carbonária dos vírus, microvírus, para compor a materialização e a composição do corpo físico do ser humano, materializando assim essas duas energias, elétrica e magnética, para dar estrutura ao habitante do mundo racional, que materializou-se na máquina do raciocínio. E para que pudesse estruturar e dar base a esse habitante, que extinguiu em cima da água e da terra, foi estruturada a hipófise. Olha só a inteligência da energia racional, dessa força maior do universo, desse poder dos poderes, criou o hemisfério esquerdo e direito cerebral. Por isso que o racional superior, de uma forma simples, diz que a cabeça do ser humano é o relógio exatamente dessa máquina biológica, desse aparelho elétrico e magnético. Assim sendo, tudo fruto e derivado dessa queima, desse carbono que é exatamente. Então o ser humano, ele é orientado para as três máquinas do seu relógio, que tem exatamente os seus ponteiros, que é formado pelos olhos, né? Tem um ponteiro. Toda essa constituição da formação encontra-se exatamente estruturada na cabeça do ser humano. Por isso que tem um ditado que diz assim: corpo que não pensa, da cabeça que não pensa, o corpo padece. Por quê? Porque na realidade a cabeça do ser humano é o relógio, a máquina que dá estrutura de manter o equilíbrio do ser humano. Então os 7 ponteiros. Então o ser humano, ele tem essa orientação dada nessas três máquinas, que é exatamente a base. O habitante do mundo racional materializou-se na queima das três forças, três energias, que é oriunda da natureza, água e terra. Então o habitante perdeu o seu corpo original, se extinguiu em cima do início da água, deu formação ao sexo masculino, que se extinguiu em cima da resina, deu origem ao sexo feminino. Aí formou o que? Formou exatamente o homem, a mulher. Então todas essas informações genéticas desse DNA, que foi carbonizado e que é responsável exatamente a essa estrutura de vida molecular, microbiana, formada por esses vírus, por esses vírus visíveis e invisíveis, e essas moléculas atômicas, dessas substâncias fluídicas que constituíram no DNA, no NRA, que está exatamente harmonizada no pingo d'água, que é o sêmen, no espermatozoide, e também no útero feminino, porque ali o raciocínio natural, anatômico, que é o RNA ali, esse fluido, constituiu toda a inteligência no útero feminino. E o desenvolvimento natural dessa autonomia, dessa formação biológica do ser humano, dessa máquina, anatomicamente, foi desenvolvida exatamente para a inteligência da energia do habitante e da energia da planície racional, que transformou-se no eletromagnético, que constitui essa formação na carbonização, que foi essencial para a função celular, para formar toda a estrutura celulares das membranas e dar a cada um a formação do órgão, como é esclarecido pelo racional superior. E tudo isso sobre o comando do relógio, que é a cabeça, que é o habitante, na célula pineal. Então por isso que a célula pineal, ela não é só uma glândula hormonal, ela produz essas três propriedades, assim, esses três hormônios, que é a serotonina, a melanina e a melatonina, que regula as demais formações, assim, hormonais
devido à queima, o carbono, porque o que é o sangue? O sangue é o fogo dentro do nosso organismo. Então é a parte elétrica materializada, oriunda do magnetismo, da condensação magnética que deu a materialização da formação física do corpo para ser animado pelo fogo da água, que o elétrico é originou da água, a água é o magnético é a fonte da formação, oriundo da goma, que com o calor do foco de luz do sol queimou, e na extinção desses habitantes carbonizou, e essa carbonização envolveu essas três forças, três energias nesse processo metabólico, formando aí, através de uma síntese, proteínas, sais minerais, glicose. Então você vê tudo isso, a complexidade, a inteligência natural, da simplicidade da natureza dessas três energias: racional, que deu origem à energia elétrica e magnética, né? E dessas três, os três poderes, por isso que o 3 dentro da numerologia, ela é a síntese da criação, diria assim, material, da criação espiritual e da criação final da transformação, que é a energia eletromagnética. Por isso que a matéria é uma simples composição cosmológica em transformação, por estar fora do seu verdadeiro natural, que é o mundo racional. O mundo racional, que é um campo vibratório de energia pura, limpa e perfeita. E ao sairmos de lá, ao usarmos do livre-arbítrio, e nesse uso indevido da nossa vontade, que expandimos, demos causa e consequência a esta deformação. E essa deformação, chegamos nessa descida, nessa pequena parte desse mundo superior, atravessando 21 eternidade, descendo 21 degraus, no rebaixamento vibratório da energia, chegamos a formar um vácuo de esquecimento, ficando desconhecido da nossa origem, da nossa formação e como fomos criados. E passamos, transferimos essa culpa para o ser superior, puro, limpo, perfeito, que jamais poderia fazer uma coisa imperfeita. E esse ser puro, limpo, perfeito, no seu infinito amor, teve a coragem de vestir o corpo de animal, esse animal, que é o senhor Manuel Jacinto Coelho, para nos esclarecer toda essa trajetória, esse trânsito que atravessamos durante essas 21 eternidades, e que criamos toda essa formação, nos tornando seres celulares, pluricelulares, carbonizados, aonde essa força, esse fluido do carbono teve a função dessa formação de gerar toda essa estrutura, toda essa composição. Então você vê que nós somos constituídos de um metabolismo, de um sistema nervoso e de células que compõem quimicamente uma transmissão de sinais nervosos através da força elétrica, que é o fogo, que constitui exatamente esses condutores de informações no ser orgânico sob o comando da pineal, que está adormecida. Então, sem o carbono, a vida como a conhecemos não seria possível, não teria se desenvolvido, porque o carbono é um elemento incrível que permite a diversidade e a complexidade da vida aqui na Terra para a materialização e a formação do nosso ser. Então, na realidade, é como o racional diz, o vento é um movimento do ar, da atmosfera, nesse processo de rebaixamento vibratório, que vai constituindo essas substâncias fluídicas, se transformando tudo isso derivado do elétrico magnético, e o eletromagnético gerou-se da energia racional, da parte da planície racional, que foi resultado de uma deformação, ou sucessivas formações diferentes, atomicamente, energeticamente, fluidicamente, gerada pela interceptação do movimento de sua evolução por esses habitantes que se extinguiram em cima do início da água e da terra, que deu constituição a essa formação. Por essa razão é que o ser humano foi formado nesse tipo, nessa forma. E o racional superior, ele nos esclarece
de uma forma bem clara, bem simples, que o carbonário, que é a origem de vocês, é uma vida diferente, inferior ao fluido, que é superior à vida de vocês, né? O que é que está dando aqui? A internet parece que está caindo. Não. Superior a de vocês, que são as consequências dos fluidos. A sombra é o efeito do corpo visível. Nós somos a sombra dos fluidos, dessa substância organizada neste ser orgânico que formou o nosso organismo através de órgãos. Então tudo é subsequente, né? Então a sombra é o efeito do corpo visível. O corpo é a sombra do fluido. O fluido é a sombra e o efeito dos seres orgânicos. Os seres orgânicos, que somos nós, são a sombra do antes do ser. Antes de ser animal racional, éramos o que? Racionais em extinção, em cima da goma e da resina, e que fomos o que? Materializado, e por isso que nessa queima formada pelo engenheiro arquiteto, o Sol, como é dito pelo racional superior, provado que a réplica é a prova do que ele disse, quando ele diz assim: esses sete arquitetos, que Marsh planejou essa carbonização para lapidação, para materialização dos seres. Por isso que Marsh é a guerra, é o fogo, é a força que transita, poderia usar o condutor da queima para a formação e a materialização do carbono através desse fluido magnético, para que ele tornasse exatamente a ação da organização dos seres orgânicos que somos nós. Então, esses sete arquitetos, então existe o mito, que é Hermes Trismegisto, aquele que escreveu toda a sabedoria na tábua de esmeralda, com a ponta de diamante. A ponta do diamante é o raciocínio. O raciocínio que foi escrito por Hermes Trismegisto é um mito exatamente desse grande comodoro sideral da astrologia do cosmo, habitante do astral superior, que é Mercúrio. Mercúrio, que é o Hermes Trismegisto, ele tem em si o conhecimento dos três mundos, por ser ele a intelectualidade. Ele planejou a intelectualidade do conhecimento da razão, dando exatamente através da emoção desenvolvida por Vênus, gerada essa ação por Marte. Então Mercúrio, que é o Hermes Trismegisto, por isso que o símbolo de Mercúrio é o caduceu de Mercúrio, é uma serpente interlaçada, é a boca da serpente unido ao rabo da serpente, forma o 8. O 8 que é o símbolo do Logos. Você vê, tudo isso é a forma simbólica de condensação, da materialização desses fluidos, dessas energias, porque o 8 representa a união da formação, da constituição desta força elétrica e magnética originária da primeira força superior, que é a energia racional. E aí os três mundos: o mundo racional, o astral superior e o astral inferior, que é exatamente o mito de Hermes Trismegisto, que é Mercúrio, esse grande planejador, esse comodoro sideral, que deu exatamente o astral superior, esses ensinamentos no antigo alfabeto, o primeiro alfabeto dado à humanidade para se guiar e poder voltar à origem, que foi o alfabeto de astrologia. Então o alfabeto de astrologia é a mãe de todas as ciências do artifício, seja de todas as filosofias, de todas as doutrinas religiosas e científicas e políticas, e como também de todas essas ciências filosófica, espiritualista e científica. Hermes Trismegisto, exatamente, ele que é atribuído religiosamente a Salomão, o rei da ciência, que tinha o poder do saber na mão, e que a ele pediu a Deus uma única coisa quando ele foi coroado. Isso é o mito de Salomão, quando Salomão foi exatamente, que era a união
exatamente dessas duas forças eletromagnéticas na composição do ser, cuja coroa divina é o raciocínio. E o rei Salomão pediu a Deus apenas uma coisa: sabedoria. Então a sabedoria é a fonte da riqueza maior de um ser. Então quem tem o raciocínio é um rei. É o rei coroado pelo saber, pelo conhecimento. Então aí formou a constituição desse templo, desse reino material, nesse templo material, que é esse ser orgânico formado por essas duas forças de Salomão, que dava a todos nós, reizinho, racionais, que estava aqui deformado, perdido, em busca do grande rei dos reis, que é o racional superior, que agora veio exatamente nos consagrar na coroação, ao nos dar a escrituração racional para desenvolvermos a nossa consciência positiva verdadeira, que é o raciocínio, passando a conhecer o passado, o presente e o futuro. E assim, tudo isso está interligado ao mito de Mercúrio, ao mito da intelectualidade e da razão, porque foi esse habitante do astral superior, Mercúrio, que dentro dos contos, das histórias mitológicas, atribuída a Hermes Trismegisto, o pai da ciência, da medicina, aqui Asclépio, né, Asclépio, que tem aí. Então, tudo isso é exatamente o desenvolvimento da energia elétrica, que é a luz artificial. Por isso que dentro desse reino carbonário que fomos constituídos e formados por esse ser. Por isso que o racional superior, nessa lição aqui da réplica, diz: estes 7 personagens, que é Marte, Mercúrio, Vênus, Saturno, que é o senhor do tempo, do espaço, da responsabilidade, do dever e do karma, e Júpiter, que é o responsável pela expansão, para o encontro da religação com o alto, com o divino, com o superior, através exatamente da religação das experiências, especulações. E por isso que o racional superior, o senhor Manuel, no dia 4 de outubro, ao iniciar quem és tu, que a ilusão é tanto capaz de definir o teu eu, ali ele fechou as portas do espiritismo na Terra, ou seja, das experiências, dos experimentos, das especulações, das expiações, das espertezas, porque ele chegou para definir a nossa situação dentro da razão, nos provando e comprovando quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, como viemos, para onde vamos e como vamos. E assim, nos descarbonizar. Por isso que a sexta eternidade, o sexto degrau, foi a formação do carbono, que é a condensação, a materialização plena desta força de inteligência da planície racional da natureza, que foi o magnético, que esse elemento que foi capaz de formar toda essa composição de materialização, com a associação do lítio, que deu essa inteligência, formando o diamante que é o raciocínio, a célula pineal, formou o grafite, grafitando ali a imaginação, a imaginação, que foi fazendo as marcações, grafitando, foi exatamente fazendo as marcações, veio o desenvolvimento, é o 3, as 3 forças criando. Aí surge a sétima eternidade, o sétimo degrau, onde nesse degrau os seres humanos que já tinham nascido do chão, como monstros, monstrinhos, monstrengos, monstradontes, já estavam exatamente buscando, através de Hermes, da composição, da união, da formação, da carbonização, do eletromagnético, na manifestação orgânica material, já nitrogenada, aí a constituição do nitrogênio, que exatamente compôs o desenvolvimento da gagueira. Aí começamos a querer se comunicar, e daí a fase de gagos, aí levou um bom tempo, os gagos mais adiantados, aí depois começou a formação já estava toda a carbonização, toda
estruturação eletromagnética constituída, formada pela queima do Sol. Então foi formado o carbono, e o carbono surgiu a formação da Lua, da sétima eternidade. Por isso que o racional superior diz, a Lua é o carbonário do Sol. Porque você vê a Lua cheia é como se fosse o Sol, clareando tudo. Mas sabe por que é o carbono? Quer dizer, a energia racional ali, elétrica, foi exatamente para clarear a noite, que é o carbono escuro. O carbono dele é escuro, é a queimou. Então, ali começou a formação da Lua, a Lua nova. Então, uma nova vida, um novo estágio, cada estágio, aí depois a Lua crescente, a evolução ainda do primeiro milênio para alcançar o segundo milênio, desses seres gagos mais adiantados, passando a gagos mais desenvolvidos, através das marcações, devido à visão que ia marcando o que via em ação. Aí por isso que é imaginação. Então o pensamento pegou tudo que a imaginação criou e desenvolveu. E criou, pegou os números, criou a geometria, criou a álgebra, criou a letra que é o símbolo, que é a força da energia, porque a ciência dos números tem um significado muito grande, como vamos dizer, nessa fase de gagos mais adiantados, nessa evolução da imaginação, no primeiro milênio. Então surgiu o quê? A artimologia. Quer dizer, é como o racional superior mostra aqui, nessa lição, que ele diz que o Sol, os 7 engenheiros arquitetos deram formação a essas 7 partes que deu origem ao nascimento de outros arquitetos que são os seres humanos. Então nós começamos a arquitetar, a formar, porque já estávamos constituídos, já fomos carbonizados, já fomos desenvolvidos, já fomos estruturados. Que o esqueleto foi a estruturação da queima dos sais minerais, que constituiu exatamente o cálcio estruturando ali, o nitrogênio que estruturou a estrutura do esqueleto para a composição da materialização do magnetismo que tinha sido queimado. E é interessante que a nossa pele que revestiu o esqueleto e os órgãos, ele constitui de sete superfícies. Quem estuda a citologia, a epiderme, vai ver que tem 7 camadas a pele do ser humano para chegar até aos órgãos e ao esqueleto, aos ossos. Então é revestido por 7 camadas, tudo interligado às 7 substâncias que estão subdivididas às 7 partes do porquê assim somos. Oriundo, cada um com a participação desses 7 engenheiros arquitetos, que é Marte, que é Mercúrio, que é Vênus, que é Saturno, dentro do tempo, que é Júpiter, que é Netuno, que é responsável pela intuição, pelas mistificações, pelo espiritismo, pelas visões, né? E vem Plutão, que é responsável pela transformação, pela morte. Então, tudo isso é uma organização cosmológica que foi elaborado pela suprema consciência do universo, que é a energia racional, que é a inteligência que compôs toda essa formação, pelas transformações da deformação quer dizer, tomando formações diferentes, até chegar à formação do corpo físico. E dentro desse corpo físico teve a organização de animar esse corpo, sustentando com a parte vibratória, energética, fluídica, que é através das 3 máquinas que sustenta a evolução dessa máquina física, que é a imaginação, o pensamento e o raciocínio. A imaginação, que são as emoções, são a inconsciência. Então o racional mostra, existe o inconsciente positivo, existe o inconsciente positivo, o inconsciente negativo e o inconsciente consciente. Assim como tem o consciente aparente do hemisfério esquerdo, negativo, o consciente inconsciente, consciente subconsciente. E o subconsciente inconsciente, subconsciente consciente, e o subconsciente subconsciente ligado ao superior. Então são 9 pontos oriundo dos 9 meses, a formação do 9, que é o ponto final. Por isso que o 9, dentro dessa ciência,
que foi criada dentro da evolução transmitida pelo cosmos, pelos esses habitantes, pelo Mercúrio, planejador de tudo isso, né? Que é por isso que está ligado à intelectualidade, o livre pensador que somos nós, essa máquina que fomos constituída e formada pelo eletromagnético, o habitante para chegarmos à razão e desmaterializar a nossa essência, que é o habitante do mundo racional, que está na forma da máquina do raciocínio, a glândula pineal. Então criamos o que? A artimologia, que é a ciência que se dedica a essa ciência a investigar o número e suas relações e fenômenos com a natureza, com a energia, com os fluidos e com a própria constituição evolutiva do ser humano nessa fase evolutiva da sua consciência. Aí você vê essa investigação dos números, cada um tem um significado, tem uma força, tem um quântico energético. Então a física quântica está buscando compreender essa ciência que é a artimologia, a arte do artifício, mologia que é dessa morfologia, dessa carbonização que foi elaborada para essa composição cosmológica racional. Veja só a grandeza da cultura racional do seu Manuel Jacinto Coelho, pegar tudo isso, colocar com a simplicidade, de uma forma clara, bem simples, que até uma criança entende tudo isso que eu estou falando. Então quem está lendo, relendo, sentindo, compreendendo, estudando a cultura racional, tudo isso que eu falei, ele sabe. Por isso que o racional diz, tem um inconsciente inconsciente, tem o inconsciente consciente e o consciente subconsciente. Aí tem um consciente inconsciente, a pessoa sabe, mas não está sabendo. Né? O consciente consciente, a pessoa está sabendo e já sabe que está sabendo. E o consciente subconsciente, aí tem firmeza do que está sabendo, do que conhece. Aí o racional, isso está no amarelo, ele mostrando. Aí tem o subconsciente, inconsciente, então a pessoa está ligado à coisa do alto, mas não sabe que ele está inconsciente. Então, aí tem o subconsciente, consciente, então a pessoa já está conscientizada e conhecendo que está se ligando ao alto. Então o subconsciente do subconsciente, porque aí o subconsciente, que é um raciocínio, está plenamente desenvolvido, ligado ao superior racional, vendo o racional superior, o senhor Manuel Jacinto Coelho. Então tudo isso é uma grandeza, de uma simplicidade divina, que somente estudando o universo de desencanto, para sentir, compreender, se desenvolver e ter a certeza de que está salvo pela ação da sua compreensão plenamente desenvolvida. Vixe, já está uma hora, né? O assunto aqui vai longe, né? Alguns já me obedeceram quando estavam destruindo todos os telhados de Lucinete. Todos os telhados das casas, as trilhas da Zeta voaram no céu. Quando eu colocar, ligar, sabe? O vento é um bichão do espaço, diz nos livros originais. É verdade, Lucinete. Já entendi agora, que eu comecei a ler de baixo para cima, então tem que ler de cima para baixo, né, Lucinete? É isso aí. Vamos aqui. Salve, salve, Arenita, salve, Maria Benedita, salve, salve, minha querida irmã, muito grato pelas suas palavras. Estamos juntos aí, viu? Maria Benedita Pereira, salve, salve, Lucinete, salve, Carmen Bright, salve, salve, salve todos que estão nos acompanhando. De ver aqui a Carmen Bright, a Lucinete, aqui várias coisas colocou certinho o lugar. Aqui, Lucinete, tá aqui, ó, comunicado, ele é meu amigo, me obedece. É verdade, é isso aí, Lucinete. Pois é, então tudo isso serviu para nos preparar, nos lapidar. Então, vamos entrar agora na oitava, né? As virtudes começaram a se reunir, e a virtude da planície e da resina veio a origem da formação das estrelas, né? As estrelas que vieram exatamente assim, acelerar a formação fluídica da oxigenação cerebral do animal de origem racional. Então, além daquela oxigenação com o pulsar das estrelas, ela exatamente iluminava as duas máquinas do chão que tinha sido carbonizada, e nessa carbonização
teve que haver a oxigenação, e daí começou a surgir as visões das ações, as imagens em ações, e surgiu as marcações. Era uma nova vida, por isso que surgiu a Lua na sexta eternidade, na fase do carbono, que a Lua é o carbono do Sol. Então o carbono, então a primeira fase da Lua foi Lua Nova, foi a Lua Nova. Então ela começou, ela surgiu quase invisível, porque ela estava, diria assim, em conjunção com o astro-rei, o engenheiro arquiteto Sol. Por isso que ela é o carbonário, que ela foi uma substância fluídica derivada da composição, da transformação das virtudes dos racionais que estava reunida no Sol, e daquela inteligência fluídica gerada dessa virtude, que foi o hélio e o hidrogênio ali em harmonização, dando a constituição da formação da carbonização desses fluidos, da queima da resina, que também foi constituindo a estrutura da Lua. Então, tudo isso está detalhado de uma forma bem clara pelo racional superior nos livros Universo em Desencanto. Por isso que o racional superior, num breve esclarecimento, no primeiro volume, ele diz um esclarecimento sobre este mundo deformado. O Sol é o relógio, a Lua é o ponteiro. Por isso que era o carbonário, ela começou a marcar, fazer a marcação, por isso que ela faz os quartos, né? O Sol é o relógio, a Lua é o ponteiro, por isso marca os quartos. As estrelas, o ponteiro dos segundos sobre a formação da natureza, da nossa natureza elétrica, magnética, condensada, materializada do habitante do mundo racional. Os fluidos mais carregados de força magnética produzem mais vírus desta parte, e daí a geração e formação do sexo feminino. Se o fluido está mais carregado de força elétrica, mais vírus desta parte, prevalece o sexo masculino. Essas cargas são produzidas ou feitas pelos fluidos da Lua, porque a Lua, como o Sol, por isso que na hierarquia, aqui eu abri só parênteses para mostrar a comprovação dessa afirmação ditada pelo racional superior, o seu Manuel Josito Coelho, está no primeiro volume, quando ele diz exatamente da hierarquia da planície racional, que é a constituição da formação da natureza, essa natureza que nos comanda, que nos criou, que a energia racional deu formação ao magnetismo, que esse magnetismo materializou, e que a Lua é a reguladora, o Sol é o engenheiro arquiteto, que recebeu a planta dos 7 planejadores, comodoros siderais, que foi Marte, Mercúrio, Vênus, Saturno, Júpiter, Netuno e Plutão, que colocou em execução em cima da resina, que queimou, tornando também o carbono da goma originada. E essa goma, quando no primeiro degrau, que foi a constituição da formação da essência do magnético, esse habitante, quando esses habitantes adentraram, nós entramos e interceptamos o movimento, essa parte deslocou. Nesse deslocamento houve uma formação gerada para a inteligência desse campo de força, de pureza e perfeição, que formou uma goma. Essa goma saiu dela uma resina, essa resina estruturou exatamente um sistema de hipolar com o calor recebido da força energética desse corpo, desse habitante, que era constituído e formado pelas virtudes desses habitantes, que foi deformando, dando outra formação a esse campo vibratório, que começou a gerar o elétron. Esse elétron formou o hélio deu toda a formatação da descida em forma de espiral, e daí estruturou a resina a empolar, e por isso que temos esta formatura de uma arca esférica, que é a Terra, constituída pelos fluidos arquidoféricos, que foi a arca de Noé que criamos. O Noé somos nós que criamos toda essa deformação. Não foi Deus que criou, não. O dilúvio que ocorreu foi exatamente essa energia primordial
se transformar nessas substâncias, nessas forças fluídicas que constituem esse campo arquidoférico e que é conhecido só pelo pensamento, pela imaginação, 21 substâncias fluídicas atômicas, que é hidrogênio, nitrogênio, carbono, aí vem várias composições fluídicas geradas que compõem a derivação desses fluidos que compõem essa arca esférica, que astrologicamente é dito que é o zodíaco. O zodíaco significa a roda animal, e que, de uma forma bem simples, o racional dizer, é a deformação racional dividido, que os habitantes se deformaram numa categoria de bicho racional, dividido em duas classes, animal racional e animal irracional, que fomos nós, os pivôs, os causadores, aquele Noé que deu consequência à formação e à criação dessa arca esférica que é a Terra, que é onde, dentro dessa arca, que navega nesse grande oceano, que é o universo de fluidos, de energias, navega um casal de cada bicho. E é grande a quantidade de espécie de bicho que existe dentro dessa composição, dessa arca esférica que é a Terra. Estruturada, essa composição, essa formatação, pela essa inteligência do Hélio, desse habitante que constitui, em abundância, a formação do engenheiro da deformação, que é o Sol, que, como ele mostra, criou a Lua no 7º para o 8º degrau, que foi criando as fases. Então, quando a Lua iniciou-se, foi Lua Nova. Então, pouco se via a Lua, porque a Lua Nova, ela está em conjunção, essa conjunção está sendo liberada, a sua formação carbonizada, desses fluidos arquidoféricos, desse grande engenheiro arquiteto que está constituindo a sua assessora, poderia dizer assim, didaticamente, a sua assessora para regular toda essa deformação, que era a Lua. Por isso que no primeiro quarto, Lua Nova, a pessoa não vê a Lua Nova. Aí ela vai se distanciando no movimento, aí ela parece até o chifre de boi, até chegar à Lua crescente. Ali ela começa a carregar o campo de energia. Por isso que aqui o Rafael mostra. O Sol é o relógio, a Lua é o ponteiro. Por isso Marcos IV, as estrelas, o ponteiro dos segundos sobre a formação da natureza. Os fluidos mais carregados de força magnética produzem mais vírus desta parte, daí a geração e formação do sexo feminino. Se o fluido está mais carregado de força elétrica, mais vírus, dessa parte prevalece o sexo masculino. Esta carga são produzidas ou feitas pelo fluido da Lua. Então, é a carga produzida pela Lua, porque ela tem essa função de regular. Então, o fogo está, é a parte elétrica que anima a máquina orgânica do animal racional, que está encarnado em forma de sangue, em sangue, para dar ação e movimentação ao corpo, à máquina. Então, quando a composição mais magnética, então vai exatamente edificar a formação do feminino, porque a resina é a terra, é a Eva, Adão e Eva. Adão é a goma é o magnético, ali que gerou a força da luz, da vida artificial, que é a resina. A resina, é por isso que a mulher é a porta da vida. Ela tem essa função, essa missão de regular a vida, de evoluir a vida. Então, sigamos. A Lua, sendo o ponteiro deste relógio, que é o Sol, que é o engenheiro, arquiteto, criador superior dessa deformação, é que apronta as cargas e descargas. Por isso ela carrega e descarrega. Assim também a mulher faz. Você vê, a mulher mensalmente ela carrega e descarrega como a Lua. O ciclo menstrual feminino
está ligado exatamente a essa força elétrica e magnética. Quando a mulher, ela gesta, quando ela está gestante, ela não menstrua porque aquela energia que ela mensalmente coloca para fora, ela vai exatamente se materializar, se condensar, se transformar em fogo para animar aquele ser orgânico que vai receber a vida, que é o habitante do mundo racional, que está sem um corpo e que vai revestir no corpo material, elétrico e magnético, e que a mulher tem essa função outrora feita pela resina, que é a terra, a Eva, tá entendendo? Adão, Adams, Goma, princípio e origem da água, que é o sêmen. Por isso que as informações genéticas encontram-se todas no sêmen e no útero feminino, que está exatamente as informações transmitidas pela inteligência da planície racional, que é a natureza. Aí você vê, e o Sol, que é o engenheiro, arquiteto, que arquitetou tudo isso, a Lua regulando, as estrelas exatamente oxigenando para o desenvolvimento e evolução, a Terra vai exatamente, a rainha vai exatamente estruturar, dar fixação, a água vai alimentar e desenvolver a vida. E assim, o animal, o reino animal, que vai entrar a vida, que foi plantado no útero como vegetal com a forma animal. E aí as 7 partes se harmonizam fluidicamente para a constituição, composição de um corpo, de uma vida, para a sua evolução, para encontrar a sua razão de ser, se desenvolver, se conhecer e voltar ao seu estado natural de vida eterna no mundo racional. Então tudo isso faz parte do processo da transformação desta deformação racional. Então a Lua sendo o ponteiro desse relógio é que apronta a carga e descarga, e por isso carrega e descarrega. No minguante está descarregando, no crescente está carregando, na nova está neutra, e assim a Lua tem grande influência na geração, na gestação e formação dos seres. O fluido magnético, muito carregado, produz grande quantidade de vírus dessa parte. Pela sua influência ser grande, é que há a geração e formação do sexo feminino. A parte elétrica, que é o fluido, quando está mais carregada, produz e gera a formação do sexo masculino, porque são variantes as cargas devido aos quartos de lua que são diferentes. Então, quando cheia, totalmente carregada, produz grande força magnética, e quando minguando, descarregando a força magnética. Quando crescendo, carregando a força magnética, e por isso que a natureza é variante, devido aos quartos da lua, que é o relógio que regula. Você vê, na constituição da formação da natureza, que são as 7 partes, então, a planície é a mãe natureza, foi o plano inicial dessa deformação racional, que nós deformamos, fomos a força, que o pivô causador, que criou todo esse nó, que é essa deformação, que é essa arca esférica que navega nesse grande oceano. Então está o astral superior em primeiro lugar na hierarquia dessa descida. Os planetas estão em segundo, que são os planejadores da vida, dessa deformação, de toda essa formação e geração, desses fluidos que constituem a nossa composição fecundativa e geradora. Aí vem o Sol, que recebeu a planta desses planejadores determinado pelo astral superior, que é o campo mediador consciente, da consciência racional. O Sol executou aquela planta recebida dos planejadores, que foram os planetas, que está em terceiro lugar, que materializou as 3 forças eletromagnéticas na matéria e a energia racional na célula pineal, que é a consciência que comanda o ser orgânico do ser racional. Aí vem a Lua em quarto lugar dessa descida da planície racional, que passou a regular toda essa formação constitucional da criação, da materialização da energia eletromagnética, que conduz à essência superior, que é racional, do animal de origem racional. Aí vem as estrelas alimentando as 2 máquinas que estruturou o habitante no relógio, na materialização, que é a máquina do raciocínio,
que está no istmo mesencéfalo do cérebro humano, na parte bem central do cérebro, na parte mais alta, por isso que o nome é epífise, ep, superior, físico natureza, então a célula de natureza superior, que comanda todas as demais células carbonizadas e que está estruturada, apoiada sobre o hemisfério esquerdo e direito cerebral, que é a imaginação e que é o pensamento. E aí tem o ego e o eu superior. Tudo isso uma estruturação da formatação elaborada pela supremacia universal, que materializou. Então, as estrelas oxigenam as duas máquinas do chão, que foi carbonizada, gerada pelo fogo. Então, no oxigênio, ele começa a gerar os pensamentos e as imaginações. E aí, a imaginação alimentou a luz artificial das ações que víamos através dessa máquina, que recebia no pulsar das estrelas esse fluido, e a máquina da imaginação, que é magneticamente, produzia a transformação desse fluido em imagem que gerava uma ação diante desse instrumento que nasceu do chão, que somos nós. E essas ações vamos fazendo as marcações, desenvolvendo uma forma de querer evoluir, planejada exatamente o que? Por Mercúrio e por Júpiter, querendo se expandir, querendo conhecer, querendo saber. A luz que ia clareando em nosso ser era planejado pelo Comodoro Sideral, Vênus, levando ao amor de querer saber quem somos. Tudo isso numa estruturação astrológica, cosmológica, oriunda da inteligência da energia racional, feita dessa formação da nossa criação. Por isso, ele mostra aqui. Então, aí, as estrelas, aí vieram o quê? Os habitantes, em quinto, os habitantes, as estrelas, primeiro, o astral superior, segundo, os planetas, terceiro, o Sol, quarta, a Lua, quinto, os habitantes do astral inferior. Então, esses irmãos do mundo, das experiências que não chegaram à extinção em cima da água e da terra, da goma e da resina, que permaneceram e paralisaram seu progresso e que passaram a ser realimentados após a formação do campo eletromagnético, eles interviram na nossa vida após termos desvirtuado o alfabeto natural que a natureza nos deu de astrologia, que era para nos guiarmos, nos orientarmos e poder regressar à origem do mundo racional. E como não demos atenção, mais uma vez, a essa segunda chance, essa segunda oportunidade, nos dada pelo racional superior, superior racional, que determinou o astral superior nos dar esse alfabeto, nessa deformação, para que pudéssemos regressar à origem. E mais uma vez a vontade prevaleceu, a expansão da vontade conscientemente no nosso inconsciente. Então quisemos dar expansão e continuação a essa viagem nesta arca esférica de Noé, que somos nós, mais uma vez dando um nó nessa deformação. E aí foi necessária a intervenção dos habitantes do astral inferior, que é deformado tal qual nós. A diferença é que eles são invisíveis, nós visíveis. Então eles começaram a lapidar, através dessas duas máquinas do chão, a imaginação e o pensamento, a nos dar ideias, umas ideias cabeludas, outras mais brilhantes, outras radiantes, e assim a formação de muitas coisas com determinação dos planejadores, que os planetas já planejaram tudo isso. Caso eles se desvirtuem mais uma vez, então vocês vão entrar em ação, gera uma intervenção. E é o que aconteceu. Por isso que em sétimo está o que? O bicho do chão, dividido em duas classes: animal racional e animal irracional. Daí surgiu a astrologia, foi o alfabeto natural. Aí surgiu a astrologia esotérica. Esotérica aí já foi criada pelos habitantes do astral inferior. Agora vocês estão sob o nosso comando. Vocês não obedeceram a astrologia racional, a astroquinologia racional. Agora vocês vão se guiar pela astrologia esotérica, que é exatamente das experiências, das especulações do mundo espiritual. Aí surgiu o horoscopismo. Aí querem uma adivinhação, fazer adivinhação e tudo. Aí tudo isso é planejamento. Mas isso aqui vai ficar para próximo, que já está com 1 hora e 20 minutos de transmissão.
e o assunto é muito rico, é muito grande. Então vamos deixar para o próximo vídeo continuar, né? E da Alicia Grapp, minha nobre amiga aí de Santa Catarina, um abraço, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a você e toda essa irmandade linda, maravilhosa de Santa Catarina, essa cidade linda, maravilhosa, Corupá, Florianópolis, Santa Catarina, né? Um abraço a vocês, a caravana, a irmandade, um abraço a todos que nos acompanharam e vamos ficando por aqui. Então, fiquei na página 298, na nona eternidade, no degrau, né? Amanhã vamos continuar essa explanação, né? Para não cansar a memória dos irmãos, que já está com 1 hora e 20 minutos. Então, vamos ficando por aqui, desejando a todos uma boa tarde. Amanhã continuaremos esses vídeos de 90 anos, dando as minhas considerações e compreensão sobre esse estudo da cultura nacional, o maior conhecimento que foi nos dado, presenteado para nos enriquecer. Isso eu não estou querendo ensinar ninguém, estou apenas compartilhando em união a minha compreensão através desse estudo transcendental, cósmico, racional, nos presenteado pelo verdadeiro Deus, que é o racional superior, um raciocínio superior a todo o raciocínio do universo. Então é nosso dever compartilhar com os irmãos e não guardarmos o que sentimos, né? Isso não quer dizer que eu sou dono da razão. Dono da razão, o racional superior, o senhor Manuel Jacinto Coelho. Apenas vamos tentando compreender essa grandeza que ele transcodificou com uma simplicidade, de forma bem cristalina, todo esse esclarecimento que estão contidos nas páginas brilhantes dos seus livros, ditados por ele, Universo em Desencanto, porque universo significa universo, no verso de razão, e desencanto é desenvolver tudo para o seu devido canto, naturalmente, sem atacar, sem ofender, sem humilhar, sem ir contra nada e sem ir contra ninguém, porque todos têm o seu grau, o seu desenvolvimento, por isso é uma deformação, cada qual dentro da sua formação, de acordo com o seu estado vibracional e de compreensão. Então vamos em frente e até a próxima. Luz, paz e amor, e por aqui vamos ficando.